Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Elegância Rara. Aqui nós compartilhamos conhecimentos, conhecemos pessoas maravilhosas, verdadeiras, elegantes. E hoje eu vou apresentar para vocês uma pessoa maravilhosa que ela é realmente uma elegância rara. E hoje eu recebo aqui esta maravilhosa Thaís Altigotti, que ela é especialista em LinkedIn e recrutamento e tem ajudado profissionais a deixarem de ser invisíveis para serem inscritos no mercado de trabalho. Ela entende o que poucos entendem, o mercado e como ele realmente observa as pessoas. E não só no currículo, mas na forma como você se posiciona e também como você se comunica. Bem-vinda, Thaís Altigotti. Bom, obrigada por ter me convidado. É um prazer estar aqui, né? Dando essa palhinha para você e te prestigiando nesse projeto novo. Obrigada. Meu nome é Thaís Altigotti, eu sou especialista em recolocação profissional aqui no Reino Unido, consultora de RH para pequenas empresas. Então, eu trabalho com indivíduos, com pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, mudar de carreira, né, mudar de área de atuação, e também com empresas e os desafios que elas têm com as equipes delas, e treinamentos e coisas desse estilo. E, diante disso, então, a Thaís se tornou uma especialista no LinkedIn, que é um canal onde as pessoas podem fazer essa conexão de trabalho com currículo. Sim, o LinkedIn, ele nasceu lá no início dos anos 2000 como se fosse uma plataforma de trabalho normal, né? Tipo, coloco o meu currículo lá, uma pessoa vai me chamar para trabalhar, etc e tal. Mas hoje em dia ele é muito mais do que isso. Eu acho que principalmente depois da pandemia, como ele já tinha muito foco de você fazer networking dentro dele, networking online, ele explodiu de uma maneira muito grande nesse sentido das pessoas usarem mais para se conectar, não só no sentido de procurar emprego, mas de você trocar realmente experiências profissionais. Então, hoje, principalmente se você é empreendedor, se você tem você é uma pessoa solo, vamos dizer assim, ou tem sua pequena empresa, se faz muito B2B, né, business to business dentro do LinkedIn, assim, de uma fortemente. E a parte de personal branding é muito importante porque, às vezes, isso conta muito também na sua parte profissional, né, como se fosse um portfólio de quem é você enquanto profissional, tá lá apresentado, principalmente porque aqui é uma diferença bem grande do seu currículo, né? Então, na parte visual, o LinkedIn traz essa vantagem, né? Você tem mais coisas que você pode usar para falar de quem é você como profissional no LinkedIn. E você pode traduzir isso na questão, por exemplo, um currículo em papel, ele é muito técnico, né? Ele traz ali informações sobre o seu background, aquilo que você estudou, onde você trabalhou. No LinkedIn, isso extrapola. Sim. Você é permitido você trazer um pouco sobre a sua vida pessoal também? É importante? O que você pensa sobre isso ou nos traduz aqui para É bem assim mesmo, principalmente porque aqui na Europa, no Reino Unido, o currículo ele vai ser uma coisa muito objetiva, né? Ele vai ser muito pontual em quem é você o profissional, quais são os seus resultados. E aqui, principalmente, você não tem a parte visual, você não pode pôr foto no currículo aqui no Reino Unido, Ok. por questões de privacidade e discriminação, então você não pode pôr foto. Alguns outros países fazem, e no LinkedIn é o contrário, você vai colocar a sua imagem, a sua foto é importante, você tem o banner para falar um pouquinho da sua expertise, e você vai falar, claro, dos seus resultados, porque você está ali para se vender, para vender o seu peixe, mas ele é muito mais intencional e objetivo no sentido de com quem que eu estou falando. E isso é uma Ok. coisa que é importante também se você está ali para procurar um emprego, ou você está ali para fazer business com outras pessoas, fazer os dois não vai funcionar. Ok. Porque ele foi feito de uma maneira que o algoritmo dele não deixa você fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Você tem que construir com o que a gente chama de palavras-chave de acordo com aquela indústria que você está buscando. Então, por exemplo, no meu caso, que é um caso mais fácil de explicar, eu tenho um background enorme de hospitality. Eu trabalhei muitos anos em hotéis, em diversos hotéis, em alguns departamentos. Eu não perdi isso, né? Certo. Só que hoje em dia, como eu uso
para vender as habilidades que eu tenho, que são transferíveis dessa época para cá, a maneira como eu escrevi aquilo ali é diferente, como se eu estivesse escrevendo para conseguir um emprego. Porque eu coloco muito mais a minha expertise de business, né, de tipo de gerenciamento de talentos, de gerenciamento de equipes, de treinamento, do que, por exemplo, um resultado financeiro, o que seria diferente quando uma pessoa vai buscar outra para trabalhar, ela quer saber muito mais, o que ela vai trazer para mim nesse cargo pequenininho. Entendo. Entendo? Que seria, no caso, você ser funcionária. Então, são coisas diferentes. Então, a primeira como você coisa construi. que tem que ser feito é você definir o que você Primeira quer. coisa, é o seu objetivo. O que é que você quer? Porque vai ser muito diferente, inclusive, a maneira como você engaja com as outras pessoas em volta. Então, por exemplo, a pessoa que está procurando emprego, ela vai procurar principalmente recrutadores, que eu, inclusive, não aconselho as pessoas ficarem mandando mensagem para os recrutadores, que eles não suportam isso. Que é todo mundo fazendo igual. Pois é, então, isso era uma das perguntas que eu ia fazer para ti. Não é de elegância, não é com um comportamento adequado você fazer essa conexão desse network. A diferença é que você vai ter que procurar as pessoas na indústria que você está buscando. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que quer trabalhar na área financeira. Eu vou entrar na página da JP Morgan, na página da Deloitte, eu vou entrar na página de várias empresas grandes, olhar quem são as pessoas que podem ser interessantes para eu fazer o meu networking e me conectar com elas. E aí você pode mandar uma mensagem: estou aumentando meu networking, estou interessado em saber um pouco mais da indústria. Simples. Você está aumentando a sua network porque aí o LinkedIn vai entender que você está buscando aquela indústria, aquela área. E isso também é muito importante saber quando você está mudando de país. Porque se você criou o seu LinkedIn no Brasil, ele está entendendo que você está lá. Ele não modifica? Você tem que fazer ele modificar. Olha, você tem que ir lá, você tem que mudar a língua. Você tem que escrever em inglês. Inclusive, você ter um perfil em cada língua, eu não aconselho, porque você divide a atenção do LinkedIn. Não precisa do português. Se você está procurando no trabalho Reino no Reino Unido é inglês. ou negócios no Reino Unido. Tá na Alemanha, vai escrever em alemão. Então, você não pode dividir a atenção dele. E aí você vai buscar aquelas pessoas naquela área que você está buscando, entendeu? Que aí ele também entende assim, opa, essa pessoa mudou de lugar e ela está interessada nessa indústria, nesse tipo de pessoas. Você tem que dizer para ele o que você quer. E, por exemplo, quando nós que estamos vivendo aqui na Inglaterra, e o nosso negócio é voltado para pessoas falantes em português, e você quer fazer negócios com essas pessoas, seguem o mesmo princípio? Não, depende, porque existe a diferença também dos falantes de português que moram aqui e dos falantes de português que moram no Brasil. Porque muita gente está aqui, mas ainda faz business com o Brasil. O LinkedIn no Brasil, ele tem ele aumentou muito a presença dele nos últimos 2 anos, mas não tem o peso que tem aqui. O que eu aconselho é principalmente a pessoa que tem um negócio aqui, ela quer fazer business com os ingleses, ela tem que estar presencial lá. E dependendo do tamanho da sua empresa, eu aconselho inclusive que ela tenha uma página da empresa dela dentro do LinkedIn. Porque é como se tivesse um website. É como se estivesse atestando que aquilo ali realmente é um business, não é só você. Então, são coisas diferentes da maneira que você coloca lá. Enfim, né? Tudo esse pouco ainda que você está nos contando é grandioso, porque a gente pensa que o LinkedIn, ou a maioria das pessoas, acha que o LinkedIn é uma rede de relacionamentos sociais, e não é só, né? Não. E principalmente, né, com essa questão de ter subido, né, ter aumentado o uso de coisas online, vamos dizer assim, na pandemia, como ele já tinha essa presença, aumentou muito. E aí mudou um pouquinho o que você tinha perguntado. Ele ainda tem grupos grandes lá dentro que as pessoas trocam muita informação, que aí vai ter relação com aquela indústria que você buscou. Eventos que acontecem lá dentro, até de você ter lives, de você ter webinars, alguns grupos grandes, por exemplo, eventos grandes, na minha área, por exemplo, o órgão regulador do RH aqui no Reino Unido é o CIPD. O CIPD faz os eventos dele e passa coisas dentro do LinkedIn, vídeo, né? Então, existe bastante coisa que você pode... você tem muita estrutura e muito recurso lá dentro. E quando começou a ficar um pouco mais sociável, porque as pessoas estavam presas dentro de casa, ele também mudou um pouquinho e trouxe um pouquinho mais do aspecto pessoal. Ficou um pouco mais Facebook, tanto que a curtida agora, você tem uma joinha, você tem um coraçãozinho, antes era seco, não era para nada. Entendi. Então ele trouxe um pouco dessa coisa pessoal para estimular que as pessoas fizessem uma troca maior.
Da mesma maneira que você pode postar coisa pessoal, porque no final das contas é um ser humano que tá ali, né? Claro. Você só tem que tomar muito cuidado. Não é igual ao Instagram, tirei uma foto da minha comida e sai correndo. Não. Você pode tirar foto da sua comida, mas por que aquela foto daquela comida tá ali? Entendi. Entende? Se você é nutricionista, legal. Exatamente. Se você é nutricionista, você vai falar alguma coisa que tem a ver com o seu business ou alguma situação que você passou. Então, por exemplo, um dos meus posts que mais teve engajamento, eu fiz alguns anos atrás, foi falando justamente do aniversário da minha filha, quando a Lorelai fez 4 anos. E eu não estava falando sobre a Lorelai, eu estava falando o quanto a maternidade tinha me mudado e as vantagens da maternidade para a profissional que eu era. Então, assim, não era só uma foto de um aniversário de uma criança. Entendi. Entendeu? Você Então, conectou você tem que uma conectar, situação para dentro da tua expertise ali, do teu momento. E isso é que é importante no LinkedIn, você fazer você dividir essas informações, mas de acordo com aquilo que você quer. Não adianta você ficar falando de uma coisa que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver, porque realmente... o algoritmo não vai te entender, então ele não vai te mandar para o lugar certo. E as pessoas ficam de saco cheio, elas vão passar direto, não vão assistir. Ah, que ótimo, interessante, né? Falando um pouquinho de branding, né? O que você considera ser o branding nesse profissional? É pessoal? O que tá embutido aí? Existem alguns conceitos aí, porque você tem o branding das empresas e tem algumas empresas que exigem que os funcionários sigam o branding. Então, por exemplo, empresas grandes, como as que eu estava falando, até a própria KPMG, o banner, que é aquela coisa que fica em cima igual no Facebook, todos os funcionários são obrigados a usar do KPMG, nas cores da KPMG. Tá. E dependendo do departamento que você está na empresa, então, por exemplo, o departamento de marketing da empresa, com certeza vai ter que ter, por exemplo, as cores da empresa. Então, eu quando tive minha empresa de recrutamento, as nossas cores eram o azul teal, que eles chamam aqui, e o roxo. Eu tinha minha foto com o teal no fundo e a minha sócia com o roxo no fundo. E a gente tinha o banner da empresa. Então, essa parte de brand visual tem muito a ver com a empresa e seguir as palavras, né? Seguir a postura. Certo. Né? E isso é para qualquer rede social. Você não falar contra a empresa, você não agir contra a empresa. Essas coisas são muito importantes. E no brand pessoal vai também, porque se você tem a sua empresa ou se você tem o seu nicho, né? Mesmo como um profissional que está buscando emprego. Então, por exemplo, eu quando faço o Facebook, o LinkedIn para as pessoas, vou dar um exemplo. Eu, recente, trabalhei com uma moça que ela tá voltando para a área de veterinária. Então, o banner dela é uma coisinha com os bichinhos. Certo. Né? Voltado para a área que ela quer. Ou você pode fazer uma coisa, né, mais assim... No caso, se você tem a sua empresa, põe lá o logo da sua empresa, que no caso eu tenho, os seus contatos, etc. E tal. Mas é importante você ter essa imagem visual ligada àquilo que você faz. E aí, você vai conectar o seu headline, que é aquela frasezinha dizendo quem você é. Certo. Objetivamente, tipo, aquilo que você entrega, quem é você, quais são os seus resultados. A sua seção, o about, né, que é sobre você. Vai ser ligado também sobre você como profissional. Você tem que seguir o mesmo processo. Sempre ligado ao profissional. Nunca ao pessoal. Assim, algumas pessoas até põem alguma coisa pessoal para dar uma quebrada, mas nunca vai ser o foco principal. Certo. Entendeu? Vai ser sempre profissional. Certo. Eu gosto de colocar, eu também trabalho com o branding, né? Mas eu trabalho com branding pessoal, que é o seu próprio corpo ser a sua cara. Então, essa conexão, eu acho que ela tem tudo muito a ver com o LinkedIn, não é? Com certeza. Tem tudo a ver com a sua postura, com né? Com a sua postura, como que você demonstra a sua expertise, como que você se comporta, porque não é só aquilo que você está postando, mas você vai ter contato com outras empresas, você vai comentar, por exemplo, artigos ou postagens de outras pessoas e você não vê briga no LinkedIn, por exemplo. Né? Aquelas coisas, a pessoa postou e o outro vai lá falar... Não existe. Não existe, né? É muito profissional. Isso deve queimar o filme também, não é? Geralmente até tem... algumas vezes você põe uma postagem fazendo uma pergunta para gerar uma conversa, uma discussão assim mais engajada, mas o objetivo, como não é você causar um problema, então é trazer talvez até uma opinião diferente. Às vezes até gera, vamos, sei lá, transformar aquilo num webinar, uma coisa assim. Então, existe até a divergência de opiniões, mas é de uma maneira muito mais... saudável.
controlada, vamos dizer assim, né? Mais delicada. Imagino que seja algo mais polite. Totalmente polite, totalmente polite. Ótimo, muito bem. Agora, ali dentro do próprio LinkedIn, o que você considera mais importante? Você ter uma habilidade técnica muito bem desenvolvida e mostrar isso, ou você ter um posicionamento mais estratégico? Por exemplo, talvez eu esteja ingressando numa nova posição ou num novo negócio. E talvez eu não esteja ainda a ponto técnico bem definido ou bem organizado. Você acha que uma posição mais estratégica para chegar ali, ela funciona ou não? Aí vai muito além de LinkedIn, porque tem a ver com o seu desenvolvimento de carreira, né? Tipo, aqui, principalmente aqui no Reino Unido, na Europa, não é sobre o papel, é sobre aquilo que você entrega. Então, mesmo que você queira fazer uma mudança de carreira, uma mudança de área de atuação, é importante você avaliar o quão preparado eu estou para aquela indústria. Certo. Né? Quais são as habilidades que eu tenho, que tenho ou não tenho. Ou não tenho, que eu preciso buscar. Eu preciso buscar técnicas e pessoais. E eu sempre aconselho para uma pessoa que vai fazer uma mudança, seja ela dentro de uma empresa ou para um próprio negócio, ela fazer essa avaliação. Tipo, não pega para fazer uma coisa que você nunca fez antes. Certo. Porque não é que não dá para fazer. Tá. Mas o tempo e o dinheiro que você vai ter que investir naquilo ali, porque você vai ter que, né, estudar e adquirir habilidades e cursos que você não fez ali antes, então vai demorar muito mais tempo. Né? Uhum. É muito mais fácil e muito mais forte para você se você fizer uma coisa que você realmente já tem uma propensão. Certo. Né? E funciona no mesmo. Então, mesmo que você tá abrindo um negócio amanhã, mas é uma coisa que você entende, não é sobre o fato de que você tá abrindo um negócio, é sobre todos aqueles 20 anos que você trabalhou naquilo ali. Eu entendo. Entendeu? Eu entendo. E aí, na questão da mudei de indústria, é também o que eu fiz antes que pode me dar embasamento para continuar. Certo. Entendeu? Mas a questão, ela vai um pouquinho mais assim, além. Por exemplo, a gente vê nas outras redes sociais que as pessoas, elas criam muito autoridade, né, em função de alguns comportamentos. Sim. Ou seja, você faz coisas que às vezes não é exatamente a sua realidade e aquilo te traz uma certa autoridade. Sim. Eu penso que às vezes isso é uma estratégia de marketing, uma estratégia de branding, mas para o LinkedIn, isso funciona também? Funciona. Funciona, só que tem uma pequena diferença. Não adianta você ficar fazendo floreio numa coisa que não existe. Certo. Essa é que é a diferença. Então, por exemplo, toda vez que a gente vai falar de negócio, de você subir um passo na carreira, é muito importante você avaliar justamente tipo, como é que eu me torno, né, passo essa impressão de que eu realmente sei. Certo. É você falando daquele assunto, então você vai fazer uma postagem falando daquele assunto, vai escrever um artigo numa revista, vai fazer um podcast, vai fazer um vídeo, todas essas são formas de você manter a autoridade. Então, por exemplo, para mim foi uma coisa que funcionou muito, foi trabalhar muito fazendo public speaking. Então, há alguns anos, eu me lancei fazendo public speaking, né, para torta e direito. Então, e não necessariamente são trabalhos pagos. Só que quando você se associa, por exemplo, eu sou a career coach oficial do London Job Show. É a maior feira de carreira de Londres. A minha cara aparece com eles. Entende? Então, é junto. Certo. Você vai subir. Ou seja, é algo que me dá uma autoridade, exatamente. te dá uma validade, mas é real. É real. É real. Porque eu tenho que ir lá e fazer o seminário. Claro. Não é simplesmente, oi, gente, tá aparecendo. Não, eu tenho que ir lá. Não é só a carinha Não ali, é só a carinha bonita. E se não der certo, eles com certeza vão dizer, não deu certo, porque eles têm feedback do que tá acontecendo. Claro. Então, tem várias coisas que a gente faz, mas que eu acho que aqui elas são muito mais fáceis de elas ser comprovadas. Entendi. Né? Tem muito mais essa coisa. E aí você vai postar, por exemplo, vai fazer uma postagem no LinkedIn sobre uma coisa dessa que você fez,
as outras pessoas profissionais que estão à sua volta, elas vão validar você. Essa que é a Claro. diferença. Vai ter comentário, vai ter alguém falando. Uhum. Então, Foi muito bom. Isso é o que vai trazer essa autoridade para você. Ah, Né? ótimo. A sua rede. Né? Por isso que é importante você, inclusive, estar conectado com as pessoas certas na indústria. Certo. Né? Para que elas também validem essa sua experiência, essa sua expertise. Maravilha. E dentro disso tudo, o que você considera, dentro do LinkedIn mesmo, o que você considera, assim, um erro que as pessoas não deveriam fazer ou não deveriam colocar ali? O que é um erro para você? Primeiro de tudo é não ter foto. Tem que ter. Tem que ter foto. Porque independente da pessoa estar procurando emprego ou da pessoa tá fazendo um business, primeira coisa que a pessoa vai fazer é saber se você é de verdade, quer olhar quem é você. Claro, claro, claro. Então, tem que ter uma foto legal. E pode, diferente de foto de passaporte, você pode estar sorrindo e tal, pode estar fazendo uma coisa, desde que esteja Foque no visível, rosto. que você consegue estar visível, e idealmente que não tenha muita coisa atrás para Certo. ficar mais claro. Então, não ter foto, não ter informações relevantes sobre você. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho 20 anos de hotelaria. Eu tenho algumas coisas lá que a princípio não fariam sentido. Então, por exemplo, eu tenho uma licença de food safety, tá? No que eu faço hoje faz sentido eu ter? Faz. Por quê? Porque eu lido com restaurante. Mas se a pessoa não entender o que eu faço, ela não vai entender por que uma pessoa de RH tem aquele food safety perdido lá no meio. Entendi. Entendeu? Então, eu tenho lá no meio aquilo. Mas se você tá trabalhando, vai mudar, por exemplo, vai fazer uma coisa financeira que não tem nada a ver com aquilo, eu tiraria. Certo. Entende? Porque não faz sentido aquilo tá ali. Ok. Então, mesmo tendo sido uma experiência, você acaba... Você tem que reescrever, reorganizar aquilo para que a própria plataforma empurre você para o lugar certo. Entendi. Porque também ali, quando tu coloca alguma coisa, por exemplo, no teu caso, você tem ali o food safety. Você pode escrever alguma coisa que você... que esteja ligado ao que você faz hoje, o que você fazia ali naquele e é ambiente. muito importante. É importante que seja assim. É importante você usar o máximo de palavras possíveis dentro daquela indústria que você está buscando, justamente porque o word count no LinkedIn é mais importante do que qualquer coisa que você faça. Aquilo que você digita... E tem limite? Não tem limite. Não, tem algumas coisas que tem. Então, por exemplo, o About Section, acho que são 2.000 palavras. Certo. Então, alguns têm. Mas é importante você tentar embasar o máximo de coisas possíveis. Então, por exemplo, coisas que eu aconselho principalmente uma pessoa que está tentando fazer essa questão da autoridade ou está trabalhando, por exemplo, na minha área de coaching. Tudo que eu faço em termos de palestra, etc e tal, eu ponho na minha área de projetos. Certo. Então, eu ponho lá, eu ponho foto, eu ponho o que foi, eu ponho os resultados, com quantas pessoas foi e tal, etc. Ah, que porque interessante. Isso também isso vai construindo. Isso é como se fosse um portfólio. Uau. Entendeu? Então, todas as pessoas que têm algum tipo de coisa que vale a pena mencionar nesse sentido, dá mais força. Então, por exemplo, se eu for aplicar para fazer, sei lá, para dar uma palestra em algum lugar, o que eu faço? Eu mando o link direto daquela parte do meu LinkedIn. Porque tá lá. Eu não preciso nem explicar muita coisa, já tá lá, entendeu? E algumas daquelas fotos são fotos oficiais. Então é possível você pegar aquele recorte e já ir diretamente. O LinkedIn tem muita coisa que a gente não sabe. Ele mudou muito esses últimos 2 anos, porque ele começou a embutir inteligência artificial lá há uns 2 anos atrás, e ele pediu que as pessoas dessem opinião nas coisas. E você não sabia por que ele estava fazendo isso. Na verdade, sabia porque vinha numa letrinha, uma fine print lá, sem ele dizer. Então, ele falou assim, você pode contribuir com tal coisa. Ele colocava lá um tema, e você meio que criava uma discussão embaixo. E hoje isso não existe mais. Tá lá, mas não é tão importante porque ele usou toda essa informação e ele tem uma AI toda dentro dele, que é paga. Certo. Né? Mas esses últimos 2 anos, ele modificou muito nesse sentido, ele ficou mais rápido, a parte paga de subscrição começou a oferecer mais coisa, porque ele, a princípio, é uma coisa gratuita. E ele colocou, por exemplo, vídeo. O vídeo entrou também há menos de 2 anos. No vídeo não é uma coisa tão assim eficiente no LinkedIn,
mas tem a opção de você colocar o Reels e o vídeo lá. E o que teve muito foi essa questão de você ter os live events, né? Os webinars e etc e tal. Certo. Principalmente quando você é empresa, e isso aumentou bastante e tem um bom resultado, né? Para quem faz coisa lá dentro. Maravilha, maravilha. Agora, quando você tem ali um momento já bem colocado no LinkedIn e você vai realmente para a área do campo, né? Você sai dali, pega aquilo tudo, vai para uma entrevista, Uhum. que também é uma parte que tu trabalha aí. Sim. O que é importante? Conta um pouquinho para nós. A entrevista ou o LinkedIn? Você Bom, saiu do LinkedIn, você vai agora vamos para a pra vida real. entrevista, a vida real. A entrevista, eu digo que eu acho que é um dos momentos mais estressantes que existem na vida da gente, e independente de qualquer fase da sua carreira, ela foi feita para te fazer ficar estressado. E aqui no Reino Unido, na Europa, no Reino Unido, eles usam um formato que, como a gente não conhece no Brasil, agora tá chegando no Brasil, tem uma dificuldade enorme para entender, que é o formato STAR. Que, na verdade, é o que você tem que seguir para tudo isso. A maneira como você vai escrever o seu currículo, as coisas que você vai colocar no seu LinkedIn, tem que estar relacionado aos seus resultados. Certo. Aquilo que você entrega como profissional. Certo. E aí você tem a questão de, tipo, não entender a maneira como as frases, né, as perguntas que eles fazem são construídas. Então, é um dos problemas, a tradução. E como que você vai responder aquilo? Porque na nossa cultura, a gente não tem muito hábito de guardar as informações dos trabalhos passados. Eu vou explicar. E aí, a gente, quando começa a trabalhar com as pessoas, a pessoa não faz a menor ideia do que eu entregava em relação a isso. E aí, o trabalho de você fazer o digging, né, da pessoa, às vezes é o que demora mais. Tanto que quando eu faço um trabalho de career coaching, eu sempre falo, olha, por que o CV vai demorar mais do que tudo? Porque esse passo vai acontecer no CV, não vai ser no interview. Entendi. Eu preciso tirar essas coisas de você quando eu for escrever seu documento. Entendi, porque tem que estar tudo muito ligado, Tem que estar né? tudo ligado. O que a gente vai fazer no CV, que é o que vai entrar no primeiro passo da sua aplicação, a gente tem que refletir no LinkedIn e você vai explicar na entrevista. Uau! Então, uma coisa está conectada com a outra. Tudo conectado. Então, como é que funciona o Star Model? Você tem que falar de uma situação que você encontrou, qual foi a sua ação em relação àquela situação e o resultado da ação. Uau! Parece complicado, mas não é. É quando. Existe uma técnica para isso. Existe uma técnica. E a gente tem essa dificuldade de entender, mas como que eu vou entregar resultado? Então, mesmo quando o resultado não é bom, isso acontece também. Então, por exemplo, outro dia, eu de vez em quando faço entrevista para testar, né? Outro dia eu fiz uma e aí a moça me perguntou, conte de um dia que você teve um momento de desafio. E eu falei que um dos momentos mais desafiadores que eu tive na minha carreira foi quando eu tive que aprender a demitir uma pessoa. Aqui. E era numa empresa grande e o processo de demissão não é uma coisa tipo, não gostei de você, não. Entendi. Então, quando eu tinha um funcionário que veio com altas recomendações de dentro da empresa numa outra branch, e depois a gente percebeu que, na verdade, ele devia ser um funcionário problemático, que o pessoal estava querendo se livrar dele. E já na primeira semana ele começou a dar problema, ele chegava atrasado e tal, aquela coisa toda. E aí, quando fechou o primeiro mês que a gente fez a revisão de 30 dias, eu fazendo a revisão, falei assim, isso aqui não vai dar certo. E eu tinha o meu diretor comigo, a gente ficava no mesmo ambiente. Eu tinha um outro funcionário que era um cara maravilhoso, que já estava ficando estressado também, porque aquele ali não saía do lugar. E ele não me tratava muito bem, esse funcionário. E aí eu com o meu diretor, a gente montou um plano e a gente passou a juntar todas as evidências. No final do segundo mês, evidências foram juntadas, levamos a uma reunião, expliquei a situação, e ele ficou até grato, porque ele percebeu que o lugar dele não era ali. Uau, Entendeu como é que eu fiz o frame da situação? Entendi. Você criou uma situação para mostrar para a pessoa que talvez ele... Mas entendeu a resposta? Sim. Né? E essa foi a situação, isso foi o que eu fiz, e esse foi o resultado. Ou seja, no final das contas, demiti. Mas foi melhor para todo mundo. Inclusive para o demitido. Então, é essa construção que a gente não tem o hábito de fazer. E aí, por que eu falo que geralmente a entrevista é o mais difícil? Porque, principalmente hoje com AI, você monta um currículo, ok. É difícil você não saber os seus resultados para colocar lá? Tudo bem, mas o que o ATS vai fazer? Ele vai olhar as palavras-chave e vai te colocar numa classificação X ou Y. Só que, vamos supor que você passe a fase CV para entrevista. Certo. Você vai ter que explicar aquilo ali. Se você não explicar no formato, não adianta.
Porque eu não tenho formulário aqui, mas é um formulário que as pessoas preenchem. Certo. E ele faz uma pontuação. Se você não fizer pontuação, o cara que fez a maior pontuação porque respondeu melhor, de ele vai acordo. passar. Ah, olha só. Entendeu? Então, E às vezes as pessoas não entendem o Não. porquê. Tem um currículo interessante, tem expertise, é tem lógico que técnica. às vezes tem E outras às vezes coisas. não sabe se colocar Mas também, né? a entrevista é uma das coisas mais complexas aqui. E aí entra um outro fator, que é o fato de que nós não somos nativos falantes de inglês. Uhum, Aí você vai para uma entrevista já nervoso. claro. A pessoa faz a pergunta naquele jeito que as frases são feitas de uma maneira para te deixar meio desestabilizado. Aham. Aí você vai falar assim, ok, entendi, vou traduzir de volta para minha língua, ok. Aí você vai buscar um exemplo. A tua cabeça não vai lembrar, mas vamos supor que lembrou. Você vai ter que traduzir de volta. O cérebro não faz tanta coisa ao mesmo tempo. Uau! Porque Ai, você Thaís, tem um que tempo... difícil. você tem um tempo curto para responder aquilo ali. Entendi. E aí, então, o treinar a entrevista acho que é uma das coisas mais aconselháveis, né? E o treinar a entrevista, ele pode treinar, por exemplo, contigo, Sim. ou ele tem que treinar com uma empresa realmente? Não, porque, assim, eu aconselho fazer os dois. Só que quando você vai treinar com uma empresa, no sentido de ir para a entrevista, você está arriscando uma vaga que potencialmente você gosta. Então, não faça isso com a vaga que você quer muito. Ah, pronto. Entende? Então, entendi. quando você começa, principalmente se você não está aqui há muito tempo, eu aconselho a fazer aplicações para vagas menores para ver como é que é. Como é que o processo, vai lá, faz a passando entrevista, vai ver como é que você vai se... Porque a postura vai ser outra na entrevista, como é que você vai se comportar, como é que você vai falar. Não fica falando a vida inteira, né? Pois é. E isso é outra coisa que se pegar um entrevistador que é uma pessoa experiente, a pessoa vai conversar com você, ela vai te fazer as perguntas, você não vai perceber. E aí você fala assim, não sei o que eu falei na entrevista. Isso acontece. Você, não, Claro. foi ótima entrevista, foi um papo bom. Respondeu um monte de coisa que você nem sabe se respondeu, porque você não estava ligado naquilo ali. Então, é importante estar com essa coisa ligada. Por que eu faço, eu falo, pode fazer comigo? Eu preparo... Lembra que eu falei a questão de você ter o seu objetivo? Começa lá atrás. Você vai fazer toda a montagem desse processo com o seu objetivo em mente. Certo. Quando a gente vai fazer a parte de entrevista, eu preparo 50 perguntas para a sua área de atuação. Entendi. Entendeu? E aí eu deixo com você. Quando você tiver mais ou menos... Porque elas são meio que blocos. E você vai perceber que é uma mesma pergunta que vem num formato diferente. Entendi. E você vai lembrar, como eu já tirei a sua informação lá no CV, você vai lembrar dos exemplos que a gente falou. E aí você só faz um reframing para aquela resposta. E o ideal é que você tenha 4 ou 5 bons exemplos que respondam mais de uma ao mesmo tempo. Uau. Isso é uma boa entrevista. Olha, pessoal, precisamos da Thaís. E aí eu falo assim, ok, fica aí com as perguntas, vai montando. Quando você tiver mais ou menos ok, a gente se fala. E aí eu faço uma mock interview. E eu falo assim, ok, aqui eu tava te perguntando tal coisa, eu queria saber isso, isso e isso. Você me respondeu só isso aqui. Você podia ter usado o exemplo tal, porque eu já conheço a sua história. E você podia ter feito dessa maneira. Claro. Entendeu? E aí vai treinando até que aquilo fique uma coisa natural. Exatamente. E íntimo seu, não é? E se aparecer, por exemplo, no caso, uma entrevista específica, tipo, tô aplicando, apareceu uma entrevista, sei lá, para Johnson & Johnson. Eu vou pegar a vaga, eu vou olhar, falo assim, ok, nós vamos focar nessa resposta, nessa pergunta. Porque eu já sei mais ou menos o que eles vão perguntar. Olha, e do que eles estão buscando para uma pessoa naquela vaga. E esse teu trabalho, ele começa ali na construção do CV e vai até ele ser colocado, por exemplo. Sim. Quanto tempo isso dura? Como é que funciona esse teu trabalho? Bom, eu faço ele individualmente, então, só currículo, só LinkedIn, só entrevista, mas eu preferencialmente faço os 3. Certo. Porque faz mais porque sentido daí fazer os 3. Uma linha. E o meu contrato dura média de 3 meses, porque vai depender também do quanto que a pessoa vai demorar para me dar as respostas, Entendi. vai demorar para a gente marcar de falar, vai demorar para estar preparado com as entrevistas. E depende também do que está acontecendo no mercado. Então, por exemplo, a pessoa vai querer falar com, né, tipo, me contratar no verão. Não vai ter quase vaga. Porque as pessoas a contratação cai no verão, cai no Natal. Então, vai depender. E aí, se passar dos 3 meses, é questão só de renegociar. Entendi. Mas a pessoa vai estar preparada, né, para ir buscar uma vaga no final de toda essa bagunça. Maravilhoso. É sobre estar preparado e não, né? Exatamente. Maravilhoso. Só voltando um pouquinho nessa questão da entrevista,
Eu gosto de dizer para os meus clientes, para as pessoas que me acompanham, que a sua postura física, ela determina muito o Uhum, seu estado emocional, vamos uhum. dizer. Você concorda com essa minha fala nesse sentido, na entrevista? Por exemplo, se eu 200%. venho e fico aqui Aham. numa entrevista, né, eu transmito muita Muita insegurança para a insegurança. pessoa. Se eu cresço e eu falo com propriedade, falo com força, né, tenho um comportamento mais elegante de ser, isso ajuda também? Com certeza. Porque por isso que é importante você também estar mais preparado. Porque quando você tá nervoso, sim, você faz o slouching, Exato. né? Você treme, a sua voz treme, você Aham. esquece, você fica, né? Ou usa muito a mão, É isso. né? Esbarra em alguma coisa. Eu sou super desastrada, viu? Esbarrando nas coisas. Mas aí, por exemplo, você já sabe, vai ficar com a mão quieta aqui, Ok. né? Ou então vai segurar só o copo da Ou uma água. caneta, Ou, por exemplo, quero mais tempo para responder? Vamos beber a água, deixa ele lá. Então, certo. tudo isso conta desde o momento que você chegar para fazer a entrevista. E tudo isso tem a sua orientação para que Tem. a pessoa. Eu, às vezes, se a pessoa for fazer a entrevista, eu quero ver a roupa que ela vai usar. Porque eu já peguei, Eu ia inclusive, uma perguntar vez, isso. uma pessoa que ia fazer a entrevista, e isso acontece, usando as cores do concorrente. Eu falei, não, você não vai colocar essa roupa, essa cor, Você vê não. como que é psicológico até, não Porque é? ela estava indo trabalhar, fazer uma entrevista, uma vaga de marketing. Certo. Eu falei, essa pessoa vai saber qual é a cor do concorrente, você vai jogar uma informação na cabeça dela imediata de que ela não vai poder te contratar porque você está com a cor do concorrente dela. Você não pode fazer isso. E ela trocou de roupa. Olha que Porque importante saber a gente é visual, disso. né? E foi o que você Claro. falou, a nossa comunicação é 90% não o que a gente Não fala, verbal. Não verbal. né? É totalmente linguagem Totalmente. corporal e visual ali, né? E principalmente hoje, quando você tem as entrevistas virtuais, eu não quero saber se você tá na sua casa. Vai colocar a roupa inteira. Não Claro. quero pijama na parte de baixo. Porque se acontece alguma coisa, a Inclusive câmera a minha. cai. Inclusive, se a câmera cai e você tem que levantar, Ah, tá vai ter que certo. vestir. Porque isso também afeta a maneira como você se comporta, como Claro. você se apresenta. Você tá de Exatamente. pijama, você não tá nem aí. Então, você vai levar mais a sério. Então, põe a roupa, entende? E E vai sentar na sua cadeirinha e vai fazer a entrevista. eu falo sobre isso também, É, Thaís. Assim, quando a gente se prepara para nós mesmos, a gente já prepara o nosso é cérebro, isso. né? Você olha lá, que você passa um batom de manhã, que você arruma seu Exatamente. cabelo, bota uma roupa, mesmo que você faça um home office, você tem que estar Tem. preparado para você. É para você se sentir, para você ir contando para o seu cérebro É que isso. você, São as ações. Tipo assim, não olha, é? estamos começando para o trabalho. Senão o cérebro Exatamente, não entende. senão o cérebro não entende. E aí você tá de pijama, daí você tá ali largadão, Uhum, as coisas uhum. começam até a ficar Você fica sonolentas com no preguiça dia. de falar com as Exato, pessoas. exato. E até quando uma das partes da entrevista, eu também falo assim, você vai olhar onde é que você tem que olhar onde que é, como é que você Uhum, chega lá para chegar no horário. E chegar no horário não é exatamente, chegar 2 minutos, não. É 10 exatamente, minutos, pelo menos, antes do horário da entrevista. exatamente. Não vai estar sentado, ou se estiver sentado, vai estar com a postura relaxada, mais, né? Mais Se ereta. te oferecerem água, você vai aceitar, mas não é para beber água toda uma vez, Uhum. porque você não pode ficar com a mão gelada, mas se você tiver que pegar um arzinho para respirar. Então tem umas coisas assim, tipo, Todas tô essas em pé lá, ações, assim. Não não. pode, né? Isso é o símbolo universal de que eu não quero falar. Pois, Então não é legal. todas essas ações, veja, essas coisas que a Thaís está nos É, dizendo, ela realmente está ligada sempre àquilo que você quer realmente passar e exato. mostrar, né? Inclusive as suas mãos, né? O Sim, comportamento vai dizer muito sobre você, né? Esse engraçado. comportamento elegante. Você falou essa coisa de mãos. Eu quando trabalhei, eu fui gerente de eventos muitos anos. E eu trabalhava no departamento de vendas e marketing. E a gente teve uma diretora de Londres uma vez, ela veio de uma empresa que foi comprada, né? Era uma empresa que era muito ligada em dinheiro e nós éramos muito pessoas, e esse Uhum, clash acontecia. Só que o que acontece? A empresa que era muito dinheiro estava trazendo essas pessoas para impulsionar mais. certo. E essa diretora de Londres, ela começou a visitar todos os hotéis. E a gente sabia o que ela ia fazer. E eu lembro que o meu chefe, na época, o diretor, falou assim, olha, ela mandou fulana para casa porque ela não gostou do jeito que a fulana estava bem vestida. E por acaso, ela olhava as unhas das Olha, moças e dos rapazes.
Por quê? A pessoa que vai... Autocuidado, não Você é? tá representando a empresa. Exatamente. Você não pode estar desleixado. Então, ela vinha olhar você, ela queria saber como é que você tava e como que você ia Exatamente. falar com o cliente dela. Exatamente. E ela olhava mesmo, né? Mandava as Exatamente. pessoas embora. Às vezes a gente ouve que esse tipo de situação é preconceito, mas Não, é ela muito existe um real, não motivo. é? Existe um motivo, porque principalmente quando você está lidando com, né, você está vestindo a camisa daquela empresa, você está representando aquela empresa, você está concordando com aqueles termos e condições que você assinou no contrato, Exato. que não é coitadinha, não. Isso é uma troca. Você está fazendo um trabalho e está sendo remunerado para aquilo. Então você tem que seguir as regras. As regras do Então, ambiente. principalmente se você está representando a empresa, você tem que representar a empresa da maneira que a empresa está esperando que você represente. Exatamente. Né? Então, não pode, É de muito repente, importante. não pode, de repente, dar a louca e fazer um negócio. É muito importante. Olha que papo maravilhoso, maravilhoso. Thaís, obrigada por tanta coisa que você nos ensinou hoje aqui com o LinkedIn, com esse processo de recrutamento também. Foi uma conversa sensacional, adorei. Eu volto. Eu acho, volta, com certeza a gente vai falar mais. Vamos prolongar esse assunto aí para mais coisas, né? Tem muita coisa para dizer sobre isso, né, Thaís? Que maravilha, maravilha estar com ela. Deixa aqui, eu vou deixar aqui nos contatos, mas se você quiser já contar alguma coisinha, como que eles te encontram, como é que eles podem te contratar? Pode me achar no LinkedIn. LinkedIn, claro. Pode achar no LinkedIn, eu tenho website, tem Instagram, tem todas as formas de acesso possíveis e imagináveis. Qual é o caminho de te encontrar ali no LinkedIn? Pode procurar pelo meu nome, Thaís Outgot. Thaís Outgot, 2 T's no final, exatamente. Não é isso? Eu vou deixar aqui na descrição, tá boa? Então você tem lá as formas de mandar mensagem e tem um link pro meu website, essas coisas também é bem fácil de achar. Maravilha. Tem a página da empresa, tem o Instagram, que também é Unique People Consult, por e-mail. Então tem várias opções. Tem todos os seus contatos, não é? Muito bom. Só pra gente finalizar, se você pudesse dar um único conselho para alguém que queira ser visto, recrutado, ter feito network ali no LinkedIn e ser lembrado e escolhido profissionalmente, qual é o conselho que você nos poderia dar para eles? Pra gente fechar essa conversa. Eu acho que seria essa clareza de objetivo e naquilo que você comunica. Porque, de novo, não adianta eu tá querendo fazer uma coisa de finanças e estar falando do prato bonito que eu comi hoje. Ótimo. A menos que você vai fazer uma precificação desse prato. Então, você tá juntando, observar as coisas que acontecem na sua indústria é muito importante. Maravilha. Porque pode, inclusive, ser uma porta de entrada de você estar discutindo aquilo com essas pessoas. Eu estava contando para você que eu fiz uma palestra agora acho que uma das maiores feiras de recrutamento que tem aqui no Reino Unido, que eu apliquei com um tópico que foi super alto, que foi o tópico de AI, mas que eu, na verdade, fui falar sobre as pessoas, né? Sobre o componente humano dentro da AI. E foi escolhido por causa disso. Então, se eu não estiver tão atualizada com o que está acontecendo na minha indústria, a gente fica para trás. Então, independente do que você for fazer, seja procurar um emprego ou seja no seu business, tem que estar atualizado e falar daquilo que é relevante. Uau, maravilha. Ótimo, ótimas palavras finais. Bom, eu quero então terminar esse episódio. Quero agradecer os nossos patrocinadores. Eu tenho aqui como patrocinador a Mari Reis, que ela é uma especialista em inteligência emocional e financeira. E vou deixar também o contato dela aqui. Tem também a British Upholstery Academy, que é uma empresa que trabalha com refinamento, que, olha, podemos fazer alguma coisa junto com a British Upholstery Academy. Ele faz um refinamento comportamental em relação à vida pessoal e profissional. E também temos o patrocinador Voxia, que é um ambiente de comunicação, desenvolvimento da comunicação, e se você quer desenvolver a sua habilidade de comunicar bem e falar em público, o Voxia é um espaço para você. Então, Thaís, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui ilustre. É uma verdadeira elegância rara, Thaís Outgot. Obrigada, Thaís. Siga a gente lá e aguardo vocês para os próximos episódios. Tchau, tchau.